Meus amigos, é com muito prazer, muita alegria e muita gratidão que eu volto a me comunicar com você, na esperança de que você tenha algum proveito deste comentário que eu vou fazer hoje mais uma vez no meu canal no YouTube, para tomarmos um pouco de lições a respeito da história do Brasil contemporâneo, né? Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, há uma data histórica, né? São os 20 anos do Mensalão. O Mensalão será aqui dissecado por mim num comentário em que eu pretendo dar basicamente mais informação do que opinião, e eu conto com a sua paciência e conto também com um like seu se você gostar do comentário. E se gostar muito e não for inscrito no canal, like, inscrição, tá bom? E conto também com seus comentários pessoais a respeito do meu comentário político sobre o assunto. Eu estou aqui tomando como base este livro, O que Sei de Lula, lançado pela Top Books, é o meu livro, e na página 246 deste livro está narrada a história que eu vou contar para vocês agora, tentando resumi-la e recorrendo aqui a anotações, porque são muitas pessoas e muitos dados. O livro se encontra à venda na Amazon, se você tiver mais interesse, pode comprar, né? Bom, o que é o Mensalão? O que tem a ver mensalão com política, tá? É o seguinte, em maio de 2005, a revista Veja publicou com grande destaque a denúncia de que o deputado federal e dono da legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha pertencido ao Leonel Brizola no passado varguista, mas o general Goberido Couto e Silva resolveu entregá-la à sobrinha neta de Getúlio Vargas, Ivete Vargas, para que ela fundasse um partido que impedisse a herança brizolista nos sindicatos. O Roberto Jefferson foi deputado e presidente do Partido Democrático Trabalhista, sob a direção de Carlos Lupe, que recentemente vimos aqui envolvido numa história sinistra de um golpe calculado em 6 bilhões e 300 milhões de reais, de doações fajutas dadas por pobres aposentados para enriquecer sindicalistas mal intencionados, né? Roberto Jefferson foi acusado, numa reportagem da revista Veja, de receber propina do Instituto de Resseguro do Brasil e da empresa de Correios, que é uma empresa estatal. Houve até uma tentativa de privatizar, mas continua estatal e está sempre em crise por causa dos permanentes problemas que tem, seja em gestão, seja com corrupção. Pois bem, quando estourou o escândalo, Roberto Jefferson tentou socorro no governo, que o comprava o apoio do PDT para as propostas do governo, então do primeiro governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, uma negociata feita pelo chefe da Casa Civil da época, José Dirceu de Oliveira, né? O Roberto Jefferson não foi atendido, foi abandonado e resolveu se vingar, dando uma entrevista a Renata Lopretti, que era a editora da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Essa entrevista, em 6 de junho de 2005, ou seja, há 20 anos, teve
um destaque, foi uma verdadeira explosão, né? E nela, o Roberto Jefferson, que é um competente advogado lá da Barra, no Rio de Janeiro, e também ali naquela zona da Baixada Fluminense, campeão das causas ganhas na justiça criminal, o Roberto Jefferson contou que o chefe da Casa Civil de Lula, Zé Disseu, pagava uma mensalidade não apenas a ele, mas a outros deputados que garantiam o apoio desses deputados na Câmara ao governo, né? Segundo o Jefferson contou para Renata Lopretti, essa transação era mensal, daí vem o nome mensalão, um nome equivocado, mas que pegou, né? Como sempre essas coisas acontecem, através do publicitário Marcos Valério, das agências DNA e SMPIB, e do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares. O Roberto Jefferson fez questão de poupar o Lula. O Lula não foi em nenhum minuto delatado por ele, nem ao longo do próprio processo do mensalão, a respeito do qual nós vamos falar agora, né? E uma frase do Jefferson que ficou famosa foi aquela dele direta, assim: Zé Disseu, você desperta em mim meus piores instintos. Pois bem, em 2012, ou seja, 7 anos depois da eclosão do escândalo, saiu o resultado final do julgamento no Supremo Tribunal Federal, depois de uma comissão parlamentar mista de inquérito dos Correios, etc., com punições para 37 de 40 réus. Naquele instante, assim, houve uma grande divulgação do trabalho do Supremo Tribunal Federal, as sessões passaram a ser transmitidas pela TV Justiça, e o Joaquim Barbosa, que era o presidente do Supremo, ganhou uma enorme fama, ficou muito prestigiado, como uma espécie de símbolo de combate à corrupção. E um outro ministro que se destacou foi o Ricardo Lewandowski, de São Bernardo do Campo, amigo e nomeado pelo Lula, que defendeu lá no Supremo, de forma bastante firme, todos os acusados que terminaram sendo condenados. Bom, 2 anos depois do mensalão, em 2014, é que veio a famosa Operação Lava Jato. Então, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. A Operação Lava Jato era uma operação que investigava, a partir da Vara Criminal de Curitiba e do Ministério Público Federal, corrupção da Petrobras, que não é uma empresa pública, mas é uma empresa que pertence a todos os brasileiros, e o presidente da República nos representa como acionista, né? E a Operação Lava Jato resultou num escândalo ainda maior, nascido a partir das investigações do mensalão, e que produziu uma série de condenações que eu anotei aqui e vou reproduzir aqui para vocês. Por exemplo, o Roberto Jefferson foi o delator, foi condenado e depois viria a ser condenado por outros motivos. Hoje acho que ele está cumprindo prisão ainda pelo fato de ser da oposição, de ser direitista, bolsonarista, e nessa condição ter tentado receber a bala agentes da Polícia Federal que foram buscá-la em sua casa. O certo é que o Jefferson está ainda
preso, só que está muito doente, precisa de socorro médico, está morando na sua casa de campo, numa cidade do estado do Rio de Janeiro, chamada Comendador Levi Gasparian. Graças ao ministro Alexandre de Moraes, olha que coincidência, né? O Jefferson está numa prisão domiciliar com tornozeleira, que é sempre um sistema que eu aqui, por exemplo, não aprovo. Eu quero saber se tem realmente um agente da Polícia Federal que fica seguindo todos os portadores de tornozeleiras pelas residências que se transformaram em prisões no Brasil, né? Roberto Jefferson continua doente, continua com tornozeleira em casa, e o principal nome do mensalão, o seu delator, tem tolhidos os seus, tanto que foi substituído na presidência do PDT pelo Carlos Lupe, que foi demitido do Instituto Nacional do Seguro Social pelo Lula por causa do roubo, do furto das aposentadorias dos pobres. Segundo o Jefferson, o Lula não fazia parte explícita do esquema. O esquema era tocado pelo Zé Disseu, que era o chefe do gabinete civil, e praticado pelo tesoureiro do PT, à época, o Delúbio Soares. O Delúbio foi condenado, foi preso, e depois voltou a ser condenado na Operação Lava Jato, mas hoje aparece em fotos com a mulher e o Lula e a Janja na campanha eleitoral, está mais liberado do que qualquer um de nós, né? Além do Delúbio, nós temos também, no caso, o Zé Disseu foi preso uma vez na ditadura, uma vez no Mensalão e 3 vezes na Lava Jato, mas Gilmar Mendes o tornou elegível de novo e ele está disponível para fazer a campanha do Lula 2026 e já está publicamente declarando isso. Não estou contando aqui nenhum segredo, né? O Marcos Valério, na verdade, é o único que está preso desde aquela época, né? O Marcos Valério foi condenado a 37 anos em regime aberto a 3. Condenado em regime fechado, ficou agora condenado a regime semiaberto, depois aberto a 3 anos por decisão do atual presidente do Supremo, Luiz Barroso. Lula, que foi poupado no Mensalão, não foi na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, o chefe do Ministério Público da Operação Lava Jato, o condenaram inicialmente a 9 anos e 6 meses de prisão, e o Lula foi preso com autorização de todas as instâncias superiores, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o Supremo Tribunal Federal, Turma, Total, etc., etc., né? O Lula foi preso em 7 de abril de 2018 e em 8 de novembro de 2019 teve que passar a cumprir a condenação, mas fora da cadeia, na sede da Polícia Federal em Curitiba, né? Em 15 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação de suas condenações. Isso significa que o Lula não podia mais ser preso e estava livre de todas as acusações que foram feitas por ele, mas não está inocentado. Não. Os processos ainda não cumpriram todos os prazos de prescrição, mas cumprirão. Mais dia menos dia ele será inocentado, mas ainda não está inocentado.
É uma situação meio esdrúxula, mas é a verdade. Em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez e agora prepara a sua sucessão para 2026 com a participação importante. Ninguém vai discutir que o Zé Dirceu não seja um político de grande habilidade e experiência, né? E você pode encontrar grande parte dessa história que eu lhe contei aqui, neste livro, que está à sua disposição na Amazon, você pode comprar nas livrarias, e na editora Top Books, do Rio de Janeiro. Bom, quanto a outra personagem do lado do bem, né, além do Joaquim Barbosa e tal, é a repórter, a jornalista Renata Lopretti, que depois de passar 20 anos na Folha de São Paulo, onde eu também trabalhei, de 70 a 75, ela agora é apresentadora do Jornal da Globo desde 2017. Eu tenho esperança de que lhe dei bastante informação para que você saiba que esta data, dos 20 anos do Mensalão, é uma data importante. Ela que gerou um combate sério à corrupção, mas ela também resultou num relaxamento ao combate da corrupção que nós estamos assistindo agora, bastando nós vermos os destinos de todos os seus personagens, né? Podemos dizer que o personagem realmente punido nessa história foi o publicitário, aquele que divulgou, né? Aquele que fazia os acordos lá com o Roberto Jefferson. O próprio Roberto Jefferson, delator, terminou cumprindo prisão por outros crimes, mas também por uma discrepância política pela sua adesão àquilo que o pessoal do PT chama de extrema-direita. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.